Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente. Querido Deus e eterno Pai, somente crer, Senhor, é o que estamos professando, Pai. E a Tua palavra disse que todo aquele que crê será salvo. E quando pedimos algo, crendo em Seu nome, nós recebemos, Pai. E o Senhor também disse que onde estaria 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali está, Pai. Cremos que o Senhor está aqui nesta noite, Pai, através da Sua palavra, com a presença do Teu Espírito Santo, porque Tu habita no meio dos louvores, Pai. E foi entoado louvor, a adoração foi levada até a Tua presença, Pai. E que isso possa chegar como um cheiro suave diante da Tua presença. Agradar a Ti, Senhor, de tal forma que o Teu Espírito Santo possa vir e nos abençoar de uma maneira especial, Pai. Abençoa os nossos corações, as nossas vidas e também as nossas almas, Pai. Conceda, ó Deus, uma bênção celestial e especial a cada um dos Teus filhos. Através da Tua palavra, isso é o que pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. No nome de Jesus. Vejo que está o irmão Aldenir com a esposa. Deus abençoe. Veio com a filha, né? Ou a filha veio com vocês, né? Acho que assim fica mais bonito. Veio para... Eu estava conversando com eles e eles vieram para decidir, né? Decidiram. Estão noivos. Tiveram o período do namoro, e o período do namoro todos nós sabemos que é um período de conhecimento, né? Um período onde a moça observa o rapaz e o rapaz observa a moça para ver se é aquilo que realmente ela quer ou que ele quer, né? E Deus está nos observando, irmãos, para ver se é realmente essa noiva, para ver se nós temos as qualidades que Ele está observando. E Ele quer um povo alegre, zeloso, especial de boas obras. Amém? Também aqui está um casal, Deus os abençoe, no nome de Jesus. Eu creio que veio junto com o senhor, irmão Laudenir. Deus abençoe. Olha, eu fiquei sabendo agora de tardinha que o senhor estava aí, senão o senhor, quem ia estar aqui era o senhor, viu? Se tivesse me falado, o senhor tem meu contatinho, né? Mas graças a Deus por tudo, né, irmãos? Você crê que vamos ser abençoados? Amém. Amém. A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Também vemos um irmão lá atrás. Esse irmão já esteve conosco aqui, né? Hã? Reis. Irmão Reis, Deus abençoe. Seja, faça parte da família. Está em casa. Tem mais algum nos visitando, irmãos? Mais alguém que está nos visitando hoje? Que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Uma escritura bem conhecida.
O irmão Brana gostava de ouvir esse barulho, né? Quando os irmãos estavam folheando a Bíblia para encontrar. Todos encontraram? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Querido Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor a sabedoria, o discernimento e também, Senhor Deus, a direção do Teu Espírito Santo. Toma o controle desta plataforma e do coração de cada pessoa, do ouvido de cada pessoa que irá ouvir a Tua palavra. Unja-nos, ó Deus, para expressar e também quem vai ouvir possa receber em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Estamos um pouco cansados, né? Esse final de semana, essa semana foi um tanto corrido, mas o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estava escutando vocês cantarem, e isso anima o pregador ali atrás, porque vendo a igreja nesse nível de adoração, entoando louvor ao nosso Senhor e vendo a unção descer, isso nos dá, vamos dizer assim, uma satisfação, né? Porque nós estamos aqui por algo, irmãos. Nós não estamos aqui em vão, simplesmente sentados nesses bancos. Não, tem algo de especial que o mundo não vê. Tem algo de especial que os ímpios não vê, mas você vê. Tem algo especial que te atrai no sábado, quando está se aproximando às 19 horas. Tem algo dentro do teu coração que começa a te puxar no domingo, quando começa a aproximar às 18 horas. Sabe o que é? É aquele espírito de adorador que está dentro de você, está dentro de mim. Nós temos que adorar. O profeta disse que se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. Mas nós temos quem nós adoramos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tudo é dele, é para ele e por ele foi feito todas as coisas. Por isso que a Bíblia nos diz em São João 4, verso 24, que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Você não está aqui só corpo presente, não. Você está buscando a presença do Todo-Poderoso. E se existe um lugar em que você pode, vamos dizer assim, descarregar a pressão, é no Calvário. É no Calvário. Você pode vir aqui desanimado, angustiado, aflito, mas quando a palavra de Deus vem, começa a mexer lá no íntimo da alma, você começa a dizer, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aí o pregador começa a dizer, Deus morreu no meu lugar, você diz, e no meu também. Eu sou um pecador salvo pela graça, e você diz, eu também. E nós todos vamos olhar e vamos dizer, somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é graça? Favor imerecido, algo que nós não merecia.
Quem aqui merecia, irmãos? Será que você merecia o que Deus fez por mim, por você? Sendo que a Bíblia diz que nós nascemos em pecado e destituídos fomos da glória de Deus. Destituídos quer dizer separados, fomos totalmente separados da glória de Deus, da presença de Deus, do companheirismo de Deus, mas Ele, a sua infinita misericórdia. Por isso que nós temos que cantar com alegria. Por isso que aquele hino que foi cantado, não sei se foi hoje, mas aquele hino que é cantado muitas vezes, eu não sei o que Ele viu em mim. O que Ele viu em você, irmãos? O que o diabo não viu. Tinha um valor escondido aí dentro. Joias preciosas escondidas. E você sabe, Deus veio, começou a lapidar, porque Ele queria ver a sua imagem. Aí, a igreja de Jesus Cristo é a imagem dEle e semelhança dEle. Eu tenho em minhas mãos uma mensagem, o qual muito tem caído em meu coração. Eu quero meditar um pouquinho sobre ela. E é o tempo em que estamos vivendo. Eu quero trazer isso para a realidade dos nossos dias, se assim Deus nos ajudar. Por que as pessoas são tão inconstantes? Inconstantes. O que é a palavra inconstante? Você sabe me dizer? É instável. Instável. Instável é algo que não se mantém no mesmo lugar. É algo que hoje está aqui, hoje está lá. É algo que fica balançando. Parágrafo 34, Mombrana disse assim: a fé cristã é baseada solidamente sobre o descanso. Isso é certo. Um cristão não fica agitado. Só essa palavra já daria uma pregação, né? Você não pode ficar agitado. E agora o que vai acontecer? Meu Deus, olha a Rússia contra a Ucrânia, olha Israel contra não sei o quê, e agora, e isso, e aquilo, meu casamento está isso e aquilo, e você fica agitado, mas o Mombrana disse que um cristão não pode ficar agitado. Um cristão não corre de um lugar para outro. Quer saber? Chega. Um cristão não discute. Vamos aprender um pouquinho aqui, irmãos? Um cristão não discute. Você discutiu no trânsito essa semana, irmão? Teve um felizardo lá que te incomodou no trânsito? Isto é certo. O cristão repousa. O cristão descansa. Ele não é uma pessoa agitada. Não é uma pessoa nervosa. Não é uma pessoa indecisa. Ele repousa. E ele repousa no Calvário. Um cristão não se encoleriza ou se preocupa com as coisas. Você está preocupado, irmão? Está preocupado com aquele dinheiro no banco? Está preocupado se o teu carro vai estragar? Está preocupado se você não tem dinheiro para pagar o seguro da caminhonete, do Corolla, Tem um monte de carro, né?
do Voyage. Está preocupado? Você não deve se preocupar. O cristão repousa. E quando ele repousa, está tudo acabado. Está tudo consumado para o crente no Calvário. Isto é certo. Podem vir doenças, decepções. Quem aqui já teve decepções, irmãos? Você sabe o que significa decepção? Decepção é quando acontece algo a você de onde você não esperava. De onde você não esperava. Isso é uma decepção. Mas o cristão descansa sabendo disto, que Deus é capaz de manter o que Ele realizou. Estamos sujeitos a decepções? Claro que sim. Estamos sujeitos a preocupações? Claro que sim. Mas nós temos que aprender a descansar em Cristo Jesus. Sabendo que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Não foi um homem que começou essa obra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo que começou essa boa obra e Ele vai aperfeiçoar. De que maneira? Não sabemos, mas nós cremos que Ele vai aperfeiçoar. E que obra que Ele tem que aperfeiçoar? A obra chamada Ariel, a obra chamada Lori, a obra chamada Denilson, a obra chamada eu. Ele começou essa boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Podem vir decepções, podem vir doenças, aflições, mas nós vamos descansar em algo, e este algo é o Calvário, é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que não importa o que é ou o que pareça. Pode parecer uma coisa, irmãos. O diabo pode pintar um quadro na nossa frente, querendo nos assustar muitas vezes com exames, nos assustar muitas vezes com decepções no trabalho, decepções na família, decepções no emprego, na igreja, seja lá onde for, mas não importa o que é ou o que pareça, não há doença, nem tristeza, ou morte, não há fome, nem qualquer coisa que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O irmão falou de mim, pronto, vou sair da igreja. Que isso, irmão? Nós vamos chegar lá um pouquinho. Nada pode nos separar, irmãos. Tem algo que está te separando do amor de Cristo? Sabe quando você sabe que está sem o amor de Cristo? Alguém sabe dizer? Quando você já não sente mais amor pelo teu irmão. O amor de Cristo já não está mais em você. Nada pode nos separar. Nem a fome. Sabe? O rancor não pode te separar. O ódio não pode te separar. A raiz de amargura não pode te separar. A inveja não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu passei por um porto uma vez e vi isso. Estávamos voando em um avião, voando baixo, havia um grande barco lá. As velas haviam sido baixadas. Vocês sabem, que tempestade no mar. Ele estava sendo arremessado de um lado para o outro, e vi aquele velho barco balançando para frente e para trás, e algumas ondas entravam, e algumas ondas passavam por baixo, e tudo mais. E eu disse, gostaria de saber por que aquele barquinho se mantém ali.
E um companheiro sentado ao meu lado disse: isto é porque ele tem uma âncora nele. Ele disse: o barco não pode afundar. Ele disse: pode atravessar as ondas, mas não pode afundar porque está ancorado. Aleluias, eu disse: ó, louvado seja Deus, nós temos uma âncora. Minha fé se ancora não no que serão as próximas reuniões. Minha fé não descansa em qualquer habilidade que eu tenha, ou sobre qual igreja que eu deveria unir-me, ou com quais pessoas eu deveria me associar. Minha fé se ancora e repousa inteiramente na obra consumada em Jesus Cristo. É isso. Você não tem que se ancorar no tabernáculo de Erechim, não. Você tem que se ancorar na palavra. Você não pode nem se ancorar nas suas próprias habilidades. Isso vai te decepcionar. Você vai se decepcionar quando você querer trabalhar sozinho. E não devemos forçar Deus a fazer os nossos propósitos. Não podemos fazer isso, porque quando fizemos isto, estamos trabalhando sozinhos. Quando queremos forçar Deus a fazer os nossos propósitos, qual? Negócios, trabalhos, tudo. Às vezes queremos forçar Deus a fazer isso e estamos cansados. Por quê? Porque estamos trabalhando sozinhos. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos descansar na nossa habilidade, nós devemos descansar na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Deus o justificou, levantando-o dos mortos. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluias! Deus o ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Não é de admirar que o poeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, enterrado ele levou os meus pecados para longe, ressuscitando ele me justificou livremente para sempre. Olha o que ele diz depois: algum dia ele virá, oh, que dia glorioso esse será. O cristão descansa nessa segurança sobre os mares tempestuosos. Claro, as tempestades chegam, todos os tipos de problemas, mas nós, a igreja, os filhos de Deus, estão ancorados em Cristo Jesus. Mas agora, o irmão Brana vai cavocar um pouquinho mais aqui. Agora, eu tenho notado muitos cristãos em minha vida que estão para cima e para baixo. Eu tenho me perguntado a respeito disso, e sem pregar um assunto como este nas outras igrejas por onde vou, pensei que seria melhor pregar isto para o meu povo, aqui no tabernáculo. Por que as pessoas são tão inconstantes, instáveis? Não conseguem parar, não conseguem decidir, às vezes nem sabem o que elas querem. Já parou para observar isso aí? Tem pessoas que não sabem o que elas querem. Às vezes o emprego é bom, o trabalho é bom, mas ela não sabe se quer ficar ali. Ele não sabe se quer ficar ali. É instável, não está decidido. E você deve ser uma pessoa decidida, é sim, sim, não, não. Não existe talvez, ou é sim, sim, não, não. Você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas. Deixa eu observar. Parecem ter um desejo tão profundo e diariamente pesquisam, estudam com cuidado e buscam a Deus e nunca chegam a qualquer tipo de conclusão. Onde eles possam se estabelecer ou se ancorar.
E isso eu aprendi por experiência, que são pessoas intelectuais. Preste atenção, irmãos. Agora, falando disso, há dois tipos diferentes. Eu digo dois tipos de cristianismo, eu digo que duas fases seria melhor para expressar, melhor para usar. Não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, mas duas fases dele. E uma delas é uma concepção intelectual. Aquilo que você tem aqui, que você crê aqui, que acredita aqui. Mas olha o que o profeta disse. E a outra é uma experiência experimentada. Que Deus deu ao homem em seu coração. Uma é na mente. A pessoa tem, vem, se alegra, faz tudo. Mas é intelectual. A outra não, a outra é uma experiência experimentada. Agora, um deles, o intelectual, é faminto. E ele está se deleitando em Deus. Mas o seu regozijo não dura. Você já observou que muitas das vezes, talvez, eu não sei, talvez isso tenha acontecido com você, eu não sei, mas você veio, se alegrou, a unção desceu, você chorou, e pulou, e gritou, e fez, e Deus desceu, e você sentiu a presença do Deus Todo-Poderoso, mas logo na segunda-feira você perdeu aquilo. Já isso aconteceu com alguns? Pô, não precisa responder, né? Você notou? O seu regozijo não dura. Parece que aquela unção que você recebeu no culto terminou já no primeiro dia de serviço que você teve. O outro parece ter vitória o tempo todo. Dois tipos, irmãos, não esqueçam, o intelectual e aquele que teve a experiência experimentada. Um vem, se regozija, se alegra e ali no outro dia perde aquele regozijo. O outro parece ter vitória o tempo todo. Estão entendendo? Não há nada que os incomode. Eles estão tão sólidos e ancorados quanto podem estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda de maneira alguma. Mas eles parecem ter algo acerca de si que as pessoas que são cristãs e que tentam viver para Deus admiram esse tipo de cristão. Tem alguém que te admira, irmão? Será que tem alguém que nos admira? No nosso trabalho, na rua, tem alguém nos admirando? Será que alguém pensa assim, esse aí é abençoado, esse aí está tendo vitória o tempo todo? Porque eles não te vê uma pessoa triste, aborrecida, com o beiço lá embaixo. Acontece um probleminha, o cristão, já pensou um cristão saindo na rua assim, ó? Minha vida está um caos. A pessoa vai dizer, já pensou se a pessoa viesse no culto e visse você cantando, glorificando a Deus e tal, e daqui um pouco lá no trânsito explodindo? Daqui a pouco lá na rua, com as palavras? E muitas vezes eu me perguntei, Senhor, o que é que estas pessoas têm que outros desejam tanto? E ainda parecem falhar em obtê-la. Mas agora, vendo esta fome nas pessoas e mesmo assim não são capazes de alcançar, e muitos de nossos mestres e escolas têm trazido muita teologia dizendo às pessoas, bem, é porque você não gritou. Bem, é porque você não falou em línguas. Bem, é porque você não fez isto. Porque você não tinha um certo tipo de dom, contra os quais eu nada tenho contra dizer acerca destas coisas. Mas de modo geral você encontra essas pessoas que quando gritam ou falam em línguas ou alguma outra emoção, contudo não parecem ser pessoas que deveriam ser. Agora nós sabemos que é verdade. Você crê que é verdade? Amém?
Pode pontuar com amém, irmãos. Mesmo que se for um pouquinho forte a palavra, mas pode dizer amém. O Espírito e a noiva dizem amém. A palavra. E muitas vezes tenho me perguntado o que se poderia fazer pela pessoa nesse tipo de estado mental. Então, encontrando isso tão simples na palavra de Deus, estamos tentando explicá-lo. E agora, para fazer isto, depois de ver a parte intelectual da mente e da alma, a qual está no coração, agora você realmente possui duas faculdades mentais. Não percam isso. Duas faculdades mentais diferentes. Duas faculdades mentais diferentes. Você tem uma delas que está em sua cabeça. Aqui. Oh, sim, eu sou um cristão. Irmão Branda, eu tenho toda a fé do mundo. E o irmão Branda diz, se você tivesse, não estaria aqui pedindo oração. Irmão Branda, eu tenho fé para mover montanhas. Se você tivesse, você se levantaria dessa cadeira. Então, uma faculdade mental está aqui. É a fé intelectual da pessoa. Crê que é, quando na verdade não é. É intelectual, é pensamento. Você está arazoando, pensando, sim, eu sou. Porém, você tem uma delas que está em sua cabeça, por meio do seu cérebro. E a outra opera em seu coração, a qual é chamada de alma. Seu espírito e sua alma. Agora, o espírito é a natureza da alma. É isso que o profeta fala, né? A alma, a natureza do espírito, melhor dizendo. A alma é a natureza do espírito. E outra opera em seu coração, a qual é chamada de alma. Seu espírito e sua alma. Agora, muitas vezes, elas ficam em grande desacordo. Esses dias eu disse para vocês aqui, na quarta-feira, se não me falha a memória, que você, às vezes, fica o domingo inteiro sem fazer nada, e vai dormir, e acorda cansado, não é isso verdade? Você acorda cansado como se tivesse trabalhado o dia inteiro, a noite inteira. Estamos cansados, irmãos, porque nós estamos tendo uma batalha na nossa mente, todo o tempo. Nós acordamos tendo batalhas e nós vamos dormir batalhando na mente e acordamos batalhando na mente. É a carne e o espírito guerreando. A Bíblia diz isso. Agora preste atenção. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma discute com ela se não está certo. E você sabe que só pode uma coisa operar na alma. Sabe o que é? Fé. Ou dúvida, mas as duas não podem operar junto. Se você tem fé, é só fé que vai operar. Se você tem dúvida, é só dúvida que vai operar. Por quê? Todavia, você não podia explicar o porquê. E não há razão, você não poderia explicar isso. Mas ainda assim você o aceitou. E aconteceu exatamente daquela maneira. Eu acho que eu pulei aqui, né? Para você entender o que eu estava lendo. Mas quando entra na alma, a cabeça parece retroceder. Houve coisas que aconteceram com você, que você sabia que iam acontecer, todavia você não podia explicar o porquê. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Esses dias aconteceu com o irmão Lori, né, irmão Lori? Foi aqui no pátio da igreja? Foi? Sobre os tubos? Chegou aqui e viu os tubos colocados. E Deus confirmou isso no dia 16, quando que foi, irmão Israel? Sexta. A juíza batendo o martelo dizendo, vamos colocar os tubos. Não é fé intelectual, a fé age no momento certo que tem que agir. Você não chega ali e diz, talvez isso vai acontecer. A fé chega e diz, isso já aconteceu no Calvário. A fé chega e diz, isso é meu, eu tomo posse disto. Aleluias. Teve uma visão, né, irmão? Viu os tubos colocados. E o dia que ele me falou, eu nem lembrava da audiência.
O dia que ele me falou, eu estive lá, tive uma visão assim, assim. Eu disse, bem na hora que ele me falou, eu lembrei, né, irmão Lori? Meu Deus, nós temos uma audiência a tal dia. O irmão Israel tinha me comunicado que nós tínhamos uma audiência. O irmão Israel está aí? Está lá? Quando ele me falou da visão, eu lembrei que o irmão Israel tinha me comunicado que nós íamos estar. Fomos lá. Irmãos, até o advogado disse que é muito difícil uma juíza não usar da técnica. É isso que assim fala, irmão? Vou falar assim do jeito que eu entendo. Geralmente eles são muito técnicos no que eles falam. Mas quando Deus entra em ação, quando Deus está no assunto, quando aquela oração da quarta-feira que você veio e disse, Senhor, ó Deus, toma o controle disso, Senhor. Toma a mente do advogado, toma a mente da juíza, controla o promotor. Quando essa oração entra em ação, nós temos os resultados. Aleluia! Isso foi porque você e eu nos unimos em oração. E o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. E sabe de uma coisa? Ela disse que eles têm 5 dias, né? Para iniciar o trabalho. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus não usa, ou melhor, a fé não trabalha no intelecto. A fé trabalha na alma. Ela chega e toma posse. Se tivessem elas, nas grandes reuniões dos vastos campos de campanha, eu notei que muitas pessoas vinham até mim e diziam, eu tenho toda a fé do mundo, irmão Branham. E intelectualmente elas têm. Intelectualmente elas estão corretas. Aqui. Mas em seu coração, isso não está lá. Em seu coração não está lá. Sabe por quê? Se estivesse lá, elas não estariam na plataforma para que se orasse por elas. Irmãos, o que eu quero tentar mostrar para vocês é que você tem o poder dentro de você. Essa fé sobrenatural está dentro de você. Agora é lógico, vamos equilibrar. Não é porque essa fé, esse poder que está dentro de você, você precisa do emprego e você vai dizer, Senhor, abre as portas do emprego. Você deita no seu sofá, estica as suas pernas, vou esperar as portas se abrir. Não é assim que funciona. Deus vai abrir as portas, mas você tem que começar a largar os currículos. Você está colocando a sua fé em ação. Não está vendo, mas a fé está vendo a porta aberta. Isso é fé expressada. Agora temos que voltar e tomar um tipo para trazer este quadro para vocês nesta noite. Como crianças, e eu quero que vocês observem certamente. Eu creio em tipificar especialmente para as pessoas. Agora vamos procurar trazer isto em um lugar onde podemos ver exatamente o que Deus está fazendo assim. Voltemos agora no Antigo Testamento para termos um quadro disto. E o tomaremos pelos filhos de Israel, quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, e estavam na terra prometida, na terra da promessa. Deus, por graça soberana, cada noite fazia chover maná do céu, e as pessoas iam e comiam, colhiam esse maná e transformavam em pão ou bolos, ou algo assim, e comiam este pão, o qual sustentava suas vidas na jornada. E descobrimos que muitas vezes, se eles deixassem o maná ficar um pouco mais de tempo no chão, ele se derretia, se desvanecia, assim como a geada ou algo do chão, ele não aguentava. Agora só vemos que essa mesma coisa está acontecendo no cristianismo. Agora mesmo, muitas pessoas, antes das 9 horas, ficam com fome. Veja, vocês têm muitos acampamentos, como eu diria, estrelas de acampamentos. Muitas pessoas vão ao culto
se regozijam e gritam e louvam ao Senhor, enquanto o Espírito de Deus está caindo, enquanto o maná está caindo. Estão compreendendo? Então, o Espírito está caindo, toda condenação deixa seus corações. E assim que um dia ou dois depois do avivamento, eles se encontram de volta naquela velha rotina novamente. Sabe o que é isso, irmão? No entanto, eles estão comendo maná, estão desfrutando do mesmo Espírito. Muitas pessoas vêm a Cristo, o que o mundo pentecostal nunca foi capaz de fazer, com que o povo pentecostal visse esta verdade fundamental. É muito difícil, porque cada igreja tem sua doutrina, e eles ouvem seu pastor diariamente, o evangelista fala alguma coisa, e eles dizem, bem, eu entendi. Que diferença isso faz? Mas eles não conseguem obter a verdade. Agora tenho falado frequentemente, e ainda falo e acredito nesta grande fé, ou verdade fundamental, que Jesus Cristo disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Amém? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você passou da morte para a vida? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Você tem vida eterna? Você crê em Jesus Cristo? Então você passou da morte para a vida. Aleluias. Eu desejaria gravar isto no profundo de cada coração. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou é eterno. Você é eterno. Você recebeu vida eterna e nunca virá a juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluias! Se existe um julgamento para a noiva, é hoje através da palavra, irmãos. Nós estamos sendo julgados, sendo lapidados através da palavra. O garimpeiro, o Espírito Santo está lapidando, está batendo. Sabe o que ele faz? Quando ele acha aquela pedra preciosa, está cheio de crosta ao redor dela, o que ele faz? Ele começa a bater. Ele começa a tirar aquelas crostas, ele começa a tirar aquele orgulho, ele começa a tirar aquela inveja, ele começa a tirar aquela incredulidade da palavra, ele começa a tirar aquela temperança forte, aquele temperamento forte, ele começa a tirar aquele nervosismo e ele começa a lapidar. Daqui a pouco ele começa a olhar para a pedra e ele começa a ver um vulto na pedra e ele continua lapidando e lapidando até que aquele vulto começa a ficar mais visível na pedra. E assim é Deus nos lapidando, igreja. Ele começa a tirar o nosso orgulho, ele começa a tirar a nossa inveja e ele começa a ver um pequeno vulto ali. É a pequena obediência da palavra. Até que nós chegamos à perfeição, nós vamos ter a imagem de Cristo na face da terra. Ele vai nos lapidar de alguma maneira, não sei como, vai doer muitas vezes, mas é a crosta saindo, é o pecado saindo, é a incredulidade saindo, mas Deus está se vendo. Aleluia! Deus está se vendo em você, Deus está se espelhando na sua noiva, Deus está se espelhando no seu filho. Sabe por quê? Valeu a pena. Ele cavou um pouquinho no Calvário, cravou a cruz no Calvário e tirou dali pedras preciosas. E quando ele te achou, o diabo, quem sabe, disse, essa não tem valor. Ele não olhou o exterior, ele olhou dentro daquelas crostas. Ele olhou dentro daquele pecado, ele olhou dentro daquela imundícia. Ele disse, ali tem um adorador por excelência. Ele pegou aquele bêbado, ele pegou aquela prostituta, o diabo jogou ele no fundo do lamaçal, mas Deus trouxe e colocou em lugares celestiais e começou a lapidar e começou a bater. Aleluia! O diabo achou que você era uma bijuteria, mas Deus viu ouro em você. Porque a noiva de Cristo não usa bijuteria porque dá alergia. Ela tem que usar ouro puro. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. Glória a Deus. É dessa forma que Deus quer ver Ele, a sua imagem em você. Então as pessoas olham na rua e vejam lá um cristão caminhando, e você lembra daquela escritura que Paulo disse em Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o teu caminhar na rua é Cristo caminhando em você. Você entra no shopping, é Cristo caminhando em você. Os irmãos que vendem aqui seus comerciais, é Cristo caminhando na rua vendendo, é Cristo falando com o cliente, é Cristo entrando no shopping, é Cristo entrando em qualquer recipiente, irmãos. E quando Deus chega num lugar, até um demônio tem que reconhecer que é Deus. Sabia que você tem que abençoar os lugares que você chega? Você tem que expulsar os demônios que estão ali quando você chega. Porque Cristo está em você. Você é uma autoridade aqui na face da terra. Você tem autoridade para expulsar qualquer tipo de demônio, qualquer tipo de espírito, qualquer tipo de doença, qualquer tipo, seja lá o que for. Você e eu temos autoridade suprema. O profeta disse: se eu e você, se a noiva de Cristo soubesse o poder que nós temos, igreja, nenhum demônio pararia na nossa frente. Nem câncer, nem diabetes, nem tuberculose, nada pararia na nossa frente. Por isso que nós temos que deixar de ter uma fé intelectual e deixar essa fé descer para o coração e apenas dizer a palavra, crer na palavra e tomar posse. Quem leu aquela mensagem tomando Deus em sua palavra? Tome Deus em sua palavra e veja o que vai acontecer, veja os resultados. Tome Deus em sua palavra como Abraão tomou, teve resultados, o filho da promessa veio, demorou 20 e poucos anos, mas ali veio Isaac. Tome Deus em sua palavra como Josué tomou e disse: sol, para-te aonde você está. Você já viu parar o tempo? Quem parou o tempo até hoje? Os cientistas estão estudando há milhares de anos e eles não conseguem parar um segundo no relógio. Mas um servo de Deus chamado Josué necessitava ganhar uma batalha. Ele olhou para o sol e disse: se o sol se pôr, nós vamos perder essa batalha. Quer saber? Eu sou um filho de Deus. E Deus disse que assim como ele foi com Moisés, ele seria comigo. Então sabe de uma coisa, sol? Fique paradinho aí. E o sol ficou parado por 24 horas. Um homem em carne, mas um verdadeiro filho de Deus, dizendo: o sol para, e o sol teve que parar. Irmãos, tome posse dessa palavra, e você vai dizer para essa enfermidade: saia, e ela tem que sair. Vai dizer para esse espírito: saia, e ele tem que sair. Porque você e eu somos filhos de Deus. Por que aquela pressão na casa está ainda? Porque você ainda não tomou posse. Tire essa pressão da sua casa, tire essa enfermidade do teu lar, tire essa enfermidade da tua vida. Fale a palavra, tome posse. É teu, é meu, é nosso. Um homem feito de carne e osso como qualquer um de nós, mas debaixo da unção. O sol teve que parar 24 horas. E a ciência está lutando há milhares de anos, centenas de anos, tentando parar um segundo no relógio e não consegue. Mas aqui existe um pequeno povo, um pequeno grupo, uma pequena parte da noiva de Jesus Cristo que tem a palavra. Sabe o que você é? Somos os pequenos deuses aqui na face da terra. Você sabe que você é um pequeno Deus? Deixa eu te perguntar, se você é um pequeno Deus, você se considera como um filho de Deus? Amém. Você viu Deus alguma vez perder alguma batalha? Irmãos, está o pai e está os filhos.
Está o pai e está os filhos. O diabo pode apresentar um quadrinho ali para querer nos assustar, mas Cristo venceu por nós. Por isso, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedora, você é vencedor, eu sou vencedor. Sabe, às vezes eu fico pensando, as pessoas dizem, eu sou vencedor, mas no culto está assim, ó. Espírito de vencedor, irmão, não é assim. Espírito de vencedor não tem música para retroceder, não. Espírito de vencedor é para avançar, avançar. Israel chegou ali no Mar Vermelho, Faraó atrás, montanha de tudo que é lado, não tinha mais saída. O que eles fizeram? Vamos atrás, Moisés, faz alguma coisa, Moisés. O profeta foi lá, foi na presença de Deus, e ele trouxe uma só mensagem. O povo preocupado, e agora? O inimigo vai acabar com nós não temos saída, o mar está diante de nós, vamos esperar a mensagem do profeta, vamos ver o que ele vai dizer. E lá veio o profeta Moisés, que saiu da presença de Deus, e ele disse, eu tenho uma mensagem para vocês, e esta mensagem é, marchem, marchem. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora, será que Deus nos trouxe para morrer no deserto? Agora nós vamos morrer, ou vamos morrer afogado, ou vamos morrer pelos exércitos de Faraó? Será que agora, que mensagem vai vir? Mensagem de juízo, mensagem de morte? Não, Moisés chegou lá e disse, eu recebi uma mensagem do Deus Todo-Poderoso, e ele disse para vocês continuar marchando. E o profeta faz um quadro tão lindo, irmão, que antes do pé molhar na água do Mar Vermelho, aquele Mar Vermelho fez, estava até empoeirado embaixo do mar. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, pequenina igreja do Deus vivo, marche para frente, o mar vai se abrir, a enfermidade vai sair, o problema terá que ir embora. Nós não temos uma mensagem dizendo para nós voltar, não. Nós não temos uma mensagem dizendo que nós somos perdedores, não. Nós temos uma mensagem dizendo para nós seguir. Continua prosseguindo, continua caminhando. Esse mar vai se abrir, nós vamos passar e ainda vamos ver os nossos inimigos morrendo. Israel chegou lá do outro lado, sãozinho, sem uma machucadura, sem uma espada lhe cortar, sem uma flecha lhe cravar. Ele chegou lá e olhou para trás, e quando olhou para trás, o mar fechou, e daqui um pouco estava passando um velho faraó, que tinha sacrificado, que tinha açoitado aqueles pequenos judeus de Jesus, e ele disse, você era aquele carrasco, né, que mensurava lá no mundo, e assim irmão. Se eu tivesse pulmão, assim é quando você obedece a palavra, você atravessa o mar, Deus te dá coragem para atravessar, e quando você chega lá do outro lado, você olha para trás, e você começa a olhar, esse vício aí me maltratava, esse espírito me maltratava, essa doença me judiava, esse carrasco de Satanás me açoitava, com o espírito de prostituição, mas agora ele está morto, ele está morto. Ele está morto. Aí Miriamzinha pega um pandeirinho e começa. É isso, igreja. Nós somos vencedores e não perdedores. Talvez você ainda está
diante do mar, complexado, está pensando: e agora, Senhor? As minhas decisões que eu tenho tomado vai me acabar. Meu inimigo está atrás de mim, há uma circunstância que eu não consigo atravessar. Do meu lado tem montanhas de enfermidade, do outro tem tudo que é tipo que não presta, e agora está o mar aí. Deixa eu dizer para você, nesta noite, nós temos uma mensagem direto do céu, o maná direto do céu, dizendo para você: continue caminhando, continue marchando. Deixe que Deus mate os teus inimigos, deixe que Deus elimine os teus inimigos. Israel não precisou colocar a mão numa adaga, não precisou colocar a mão em uma espada para lutar contra o faraó. Deus tomou o controle. Você não precisará se levantar contra o teu irmão ou contra o teu inimigo, porque irmão não é inimigo, mas contra o teu inimigo. Deixa que Deus tome o controle e logo você verá o teu inimigo morto. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Há montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Cada dia vamos rompendo em fé, irmãos. Vamos avançando, vamos vencendo. Cada dia melhor, cada minuto melhor, cada vez mais esforçado, mais dedicado. Se você não tem sido, irmão, há uma oportunidade de você começar de novo e dizer: Senhor, eu quero ser mais esforçado, eu quero ouvir e crer na tua palavra que o mar vai se abrir. Eu quero crer na tua palavra que o mar nós vamos andar por terra seca. Eu quero crer na tua palavra que os meus inimigos vão morrer sem eu precisar colocar a mão neles, sem eu precisar me envolver com eles.
E Deus vai tomar o controle. Porque o povo estava debaixo da coluna de fogo e debaixo de um profeta. E nós temos a mensagem de um profeta. E a coluna de fogo, e o seu ministério foi vindicado pela coluna de fogo. E o irmão Branham disse: nunca desista, mas sempre insista em avançar mais um passo, mesmo com a cruz pesada. Alguém disse esses dias sobre Jesus cair com a cruz. Foi um de vocês, irmãos, que nós tivemos a nossa reunião? Não? Isso é um sinal. Aquela pessoa me disse, e eu achei até importante aquilo, eu achei interessante. Jesus caiu com a cruz. Nós estamos sujeitos a cair muitas vezes com a nossa cruz, pois às vezes se torna pesada, mas Ele não largou a cruz. E é um sinal que nós não devemos largar a cruz. Não largue a sua cruz, mesmo que seja pesada, mesmo que seja difícil. Mas irmão, coloque o seu pensamento, a sua fé, o seu coração lá na frente. E comece a pensar, essa cruz será trocada por uma coroa de glória um dia. Esse fardo pesado, essa angústia, essas aflições, estes problemas, essas dificuldades, e às vezes até enfermidade, serão trocadas por uma coroa de glória. E nós vamos chegar lá. Oh, não dá para imaginar. Você e eu vamos chegar lá e vamos dizer, valeu a pena. Oh meu Deus, valeu a pena tomar a decisão certa, tomar a atitude certa, te aceitar como meu Salvador, pois estou aqui, como aquele velho homem chamado Sam, né? Sam, você vai caminhar em ruas de ouro. Ele disse, não me fale em ouros, não me fale em pedras preciosas, me deixe apenas ficar olhando para Ele, aquele que salvou a minha vida, né, irmão Tuti? Deixa nós olhar, ficar olhando para Ele. Ele nos salvou. Dificuldades nós vamos ter, irmão, mas lembrando que Deus está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não perca isso. A irmã Catarina pede oração em favor de sua família. A irmã Karina de Oliveira pede oração por Bruno, Larissa e Deiso. A irmã Uriza Olivoto pede oração por sua irmã Olivete, que está com asma. Oração em favor do irmão Adão Solete. Oração por Franciele Koff. Irmão José Milton pede oração. Irmão Luiz pede oração por sua família. Oração por Daniela. Vamos orar, irmãos. Você que tem um pedido, coloque, faça conhecido no levantar da sua mão e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, aqui estão estes pedidos, Senhor, chegaram até a Ti, Senhor Deus. Há uma necessidade atrás de cada pedido, Pai, e se tem chegado até aqui é porque eles creem na cura, na libertação, creem num Deus verdadeiro, Pai. E nós também cremos, Senhor, na Tua palavra que pode manifestar as maravilhas, milagres, operar, Senhor, maravilhas. E nós oramos por estas pessoas e declaramos elas vitoriosas e abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E repreendemos toda a enfermidade da irmã Olivete que está com asma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos este espírito de enfermidade, e cada irmão que pediu por seus familiares, cada pessoa que está aqui, Senhor, e esses irmãos que levantaram suas mãos, nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre cada um, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Lembrando, irmãos, que agora, o próximo final de semana, nós vamos ter o nosso jejum, né? Consagração começará dia 22, que é na sexta-feira, a partir das 19 horas, meia hora antes, às 18h30, na sexta-feira já estará aberto a igreja para você vir. E no sábado, às 18h30, 18 horas, já estará aberta a igreja para você vir. E no domingo, às 8h30, às 8 horas, já estará aberto
para você vir e terá o prelúdio para nós entrarmos no Espírito. E eu queria convocar vocês, toda a igreja, para nós jejuarmos na quarta-feira, que é o dia que nós vamos ter o culto aqui antecedendo a reunião, né? Então gostaria de te convidar para você participar desse jejum na quarta-feira, todos nós. Se você não consegue fazer o dia todo, faça até onde você puder suportar. E vamos nos consagrar a Deus, e estamos crendo que Deus vai nos abençoar de uma forma extraordinária. E outra coisa, se vocês têm familiares, amigos, alguém que você conheça que precisa da oração, mande seu nome para mim no meu privado, ou se você desejar escrever e deixar ali na sexta-feira ou na quarta-feira, nós estaremos pegando esses pedidos e levando junto com os pastores, para que quando nós formos orar, nós possamos colocar essas pessoas em nossas orações. E nós tivemos, irmãos, muitos resultados com esse trabalho de jejum e consagração, e pessoas sendo curadas, libertas e abençoadas de uma forma extraordinária. Então nós cremos no poder de Deus e Ele é capaz de fazer. Não esqueça, deixa só o nome da pessoa lá, não precisa dizer o que ela tem. Deus conhece a necessidade de cada um. Escreva o nome e deixa ali, ou me mande no privado e nós estaremos orando. Que Deus os abençoe, tenham todos uma ótima noite de descanso. Só na terça-feira, bem lembrado. Eu estarei deixando a igreja aberta desde terça-feira, a partir das 19 horas ela estará aberta, e terá um pequeno solo tocando. Não terá ministração da palavra, não terá louvor, mas se você desejar vir e apenas orar, ou ler um versículo da Bíblia, um parágrafo da minha mensagem, e depois orar, a igreja estará aberta das 7 às 9 horas da noite. Você venha, faça a tua oração, terminou a tua oração, você pode ir para casa. Não terá pregador, não terá líder de cântico, apenas momento de oração mesmo. Então, se você desejar, a partir de terça-feira, no dia da terça-feira, estará aberto e você pode, tá bem assim? Deus abençoe. Na segunda-feira nós temos a nossa live a partir das 8 horas. Não deixe de ouvir. Deus os abençoe no nome de Jesus. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça,
diz assim: fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu